A paz do Senhor Jesus, queridos amigos, colegas do nosso canal EBJ ADTO. É uma alegria estar aqui mais uma vez, agora iniciando mais um trimestre com você. Nós queremos mandar abraços a todos vocês aí que nos acompanham, que nos mandam sempre algum comentário, tá bom? Eu quero aqui mandar um abraço aqui para algumas pessoas que comentaram por esses dias, nos enviaram alguma palavra de incentivo. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, tá bom? É sempre um prazer, gente. Algumas pessoas mandam pra gente dizendo assim, ó, as suas aulas nos ajudam, tem me ajudado bastante. É um prazer pra gente, pra mim, estar cooperando com as suas aulas, te ajudando com alguma coisa, cooperando com você no reino do Senhor, tá bom? Eu quero aqui mandar um abraço aqui para Daliana Maia, tá bom? Um grande abraço para a Daliana Maia. Eu também quero mandar um outro abraço também para Raquel Silva. Ela é lá do Pará, gente, lá da minha terra. Eu sou paraense também. Ney Pereira, um abraço para você, meu querido. Ney Pereira, lá do Macapá. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado pela sua participação. Também um abraço para o Robson Nunes. Robson Nunes, que Deus o abençoe. Também aí mandando mensagens para a gente de incentivo, comentários de incentivo. Deus o abençoe poderosamente. Um abraço também para Michele Araújo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Lembrando que se você não é inscrito ainda, vale a pena ir lá e se inscrever, fazer parte dessa grande escola teológica que temos disponível na nossa igreja, e é uma bênção para as nossas vidas, tá? Então, iniciando aí o terceiro trimestre, nós iremos começar com revista nova do Juvenis. Esse trimestre vem com o tema Queda e Redenção. Ótima revista, tema maravilhoso, tá? Temas maravilhosos, vai tratar sobre a salvação do homem, a redenção do homem mesmo, e nós vamos começar a falar dela hoje na primeira lição, tá bom? Quero aqui te convidar, se você não é inscrito, mesmo você mandando, se você não é inscrito, corre lá, para o vídeo um pouquinho, se inscreva no canal, tá bom? Indique o canal para os seus amigos da igreja, da escola, a todo mundo, convida todo mundo para participar do nosso canal. Nós estamos agora com meta, gente, meta, e eu dependo da sua ajuda, meta para alcançarmos 1000 inscritos no canal antes da metade do trimestre. Não vou falar até o final não, porque a gente já está com 649 inscritos para a glória do Senhor, e nós queremos agora 1000 inscritos até a metade do trimestre. Então corre lá, convida todo mundo, compartilha nas redes sociais. É só copiar o link do nosso vídeo do YouTube e postar lá no Facebook, no Instagram, em todos os lugares das suas redes sociais que você puder nos ajudar, será uma maravilha. A primeira lição desse trimestre é a queda. Nós vamos falar um pouco a respeito da queda do homem, que foi uma tragédia para a humanidade, né? Nós vamos também aqui mostrar que Deus havia já preparado o plano de livramento para o homem, e nós vamos reconhecer, nós vamos entender os perigos que rodeiam aqueles que vivem em desobediência a Deus. Então, a lição de hoje nós vamos tratar sobre a queda. O texto bíblico aí vai ser Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 51, e nós vamos ficar focalizados também lá em Gênesis capítulo 3, que é onde está relatado essa história, esse episódio da humanidade, tá bom? Então, nós vamos tratar sobre esse assunto. Nós precisamos lembrar, né, que o homem, ele foi criado. O homem não é fruto do evolucionismo. O homem, ele foi criado, ele é produto da criação, da inspiração e da criação divina. O próprio Deus foi quem formou e criou o homem.
à sua imagem e semelhança, e ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para que eles cuidassem e representassem a Deus ali naquele lugar. Mas a gente conhece, sabe que por causa da rebelião do homem, que foi provocada pela questão deles darem ouvidos à serpente, a Satanás, eles foram expulsos do jardim e agora veio diversas consequências para a sua vida. Diante disso, nós já vamos entrar aí no tópico de número 1, que vai falar exatamente a queda, tá bom? A história da queda, como eu disse, gente, ela se encontra lá no capítulo 3 do Gênesis, tá? E ela não se trata, como alguns acreditam ou tentam colocar na mente das pessoas, essa história é uma história verídica. Ela não é uma mitologia ou uma alegoria, tá? Ela é real, ela é uma história genuína. A história bíblica vai nos relatar que o homem foi colocado no jardim, foi criado pelo Senhor, e é interessante que o estado original do homem no jardim, ele é expressado, é resumido pela expressão imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que é quando o Senhor determina que fará o homem à sua imagem e à sua semelhança, tá bom? Então, o estado original do homem, ele é resumido nessa expressão. E o que essa imagem consistia? Essa imagem consistia na semelhança natural a Deus, ou seja, as faculdades, intelecto, sentimento e vontade. O homem é dotado dessa semelhança, dessas faculdades naturais, dessas faculdades que é a semelhança natural, e também ele possui a semelhança moral com Deus. E o que é isso? São as inclinações corretas, ou seja, a tendência, a vontade, a propensão, a disposição para o bem. O homem foi colocado lá no jardim do Éden, e lhe foi dado autoridade sobre toda a criação do Senhor. Na verdade, o homem possuía uma autorização de Deus. O homem era representante legal de Deus na terra. Afinal de contas, Deus disse para ele: dominai a terra e sujeitai-a, seja o dominador. E outra, é você que vai cuidar desse jardim aí, você será responsável por ele. Quando Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, gente, é necessário a gente entender que o homem no jardim, tudo o que ele precisava, ele foi saciado. No jardim, tinha tudo que o homem precisava para viver em harmonia com Deus e com a sua mulher. Mas mesmo ele tendo tudo que Deus tinha disponibilizado para ele, com tudo que estava ali ao seu dispor, ele ainda assim, ele foi tentado, cedeu à tentação e se rebelou contra o próprio Deus, dando ouvidos a Satanás. Como consequência disso, nós conhecemos a história. O homem rompe a sua comunhão com Deus e, consequentemente, recebe a recompensa pela sua transgressão, que é a morte espiritual. Por que morte espiritual? Porque no momento em que o homem peca, há um rompimento na comunhão, há um rompimento na intimidade do homem com Deus, tá? Aí você pode se perguntar: mas se o homem foi criado em perfeição, à semelhança de Deus, por que o homem pecou? O homem, gente, ele não pecou por uma falha na criação. O homem peca não é porque Deus falhou na sua criação. O homem peca porque ele cedeu a uma tentação exterior. Ou seja, o pecado, ele não tem originalidade dentro do ser humano. Quer dizer, ele vai dizer que o fato de Satanás ter assumido a forma de serpente atenua a transgressão do homem, pois o homem foi engodado para o ato de desobediência. Ou seja, o homem foi levado, enganado. O homem não, ao contrário de Satanás, quando se rebela no céu, tá? E quer ser semelhante ao Deus Altíssimo,
quer se equiparar a Deus nos céus, e ele é expulso consequentemente. Essa cobiça pelo poder que ele tem é originado dentro dele. Alguns teólogos partem dessa premissa a dizer que daí é que vem a questão de que Satanás e os anjos decaídos não têm parte em perdão. Eles não terão chance de perdão e nem de arrependimento. Afinal de contas, eles na verdade nem sequer se arrependem, né? Eles são maus. O homem não. O homem, o pecado, ele veio do exterior para o interior, infelizmente. Tópico de número 2, a criação contra o Criador. Agora, gente, depois que o homem cai, acontece algo que foi espalhado a toda a humanidade. Fica nítido através do relato bíblico, a dúvida, a incredulidade e a soberba foram os principais condutores para a desobediência. O homem desobedece porque dá ouvido a Satanás, e através de dar ouvido a Satanás, ele é gerado no coração dele dúvida, incredulidade e soberba. O homem, ele tinha tudo o que ele precisava, mas o inimigo conseguiu colocar na cabeça dele de que teria mais, de que ele merecia mais, de que Deus estava escondendo alguma coisa dele. E não era verdade. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tá? Eva, por exemplo, quando nós olhamos a história bíblica, Eva, ela duvidou da bondade de Deus, não creu na sua ameaça de que se comeres do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Ela duvidou e ela aspirou. E é interessante que ela aspirou algo que ela já era, semelhante ao Senhor. O próprio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Eva não tinha que querer absolutamente mais nada. O problema é que Satanás conseguiu colocar no coração deles o desejo que tinha brotado no coração de Satanás lá no céu. Esse foi o grande problema, tá? Adão e Eva foram levados a acreditar que precisavam de mais coisa do que eles já tinham para serem completamente satisfeitos, mesmo possuindo tudo que eles precisavam. Eles duvidaram do juízo que acompanharia a desobediência. Deus havia determinado, Deus havia predito a eles. O Senhor havia dito a eles: se vocês comerem do fruto que está no meio do jardim, certamente do conhecimento do bem e do mal vocês vão morrer. Deus alertou a Adão e Eva a respeito das consequências. Só que eles duvidaram. Eles ouviram o diabo e eles conseguiram duvidar de que tais consequências seriam possíveis. E também foram levados a desejarem o mesmo que Satanás desejou. E como eu já disse, né? E por consequência disso ele tinha sido expulso do céu. Por causa do pecado, o homem vai se colocar nessa posição de duvidar de Deus, de negar a bondade de Deus e de negar a superioridade divina, né? O homem duvida do que Deus disse, perde a fé no que Deus disse, cobiça o que não lhe pertence e, consequentemente, ele vai ser destituído do seu posto, da sua posição e expulso do jardim como consequência. Tá bom? Tópico de número 3 aí, condenados pelo pecado de outra pessoa. Será que algumas pessoas questionam o seguinte: mas por que a humanidade pagaria pelo pecado de Adão e Eva? Se foi Adão e Eva que pecou. Pois bem, como nós sabemos, o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado, tá? A doutrina do pecado é uma doutrina bíblica. Ela está presente nas escrituras bíblicas. Todos os homens são pecadores.
A Bíblia nos relata isso de Gênesis a Apocalipse, deixando isso muito claro para a gente. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com diversos textos bíblicos que vão afirmar, que vão dar base forte e sólida para isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o material, e aí vai ter algumas referências bíblicas para você fazer acompanhamento lá, tá? A pergunta feita no tópico é comum para muitas pessoas, mas nós não somos, gente, condenados pelo pecado de outra pessoa, tá? Nós somos condenados pelo nosso pecado. Nós não estamos sendo quem vai para o inferno hoje, né? Quem foi para o inferno ou vai para o inferno depois de Adão, eles não foram e não serão condenados à perdição eterna por causa do pecado de Adão. Eles são responsáveis por causa do seu pecado. E por que isso? Na transgressão de Adão, nós todos herdamos uma natureza depravada, culpada e condenável. Ora, vejamos lá em Romanos capítulo 5, verso de número 19. Como por intermédio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Tá? E por que isso? E isso acontece porque Adão e a sua posteridade, ou seja, toda a humanidade, são um. Em virtude da sua unidade orgânica, o pecado de Adão é o pecado de toda a raça humana. A revista vai dar um exemplo aí que nos deixa bem claro isso. É o exemplo de uma massa de bolo que está sendo feita e algo é derramado dentro dela enquanto ela é misturada. Automaticamente, todo o bolo vai ser prejudicado. Quando você coloca fermento para levedar uma massa, automaticamente o fermento vai agir em toda a massa. Correto? Assim também é a questão do pecado com a raça humana. Nós não somos condenados por causa do pecado dele, mas sim porque o pecado dele também é o nosso pecado. Por quê? Porque todos os homens da terra são descendentes de Adão. Tópico de número 4, um peso e uma medida. Essa frase é conhecida da gente e nós já escutamos ela. Ela se encontra lá em Provérbios 20, versículo 9 e 10. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? 2 pesos e 2 medidas. Pesos adulterados e medidas falsificadas são desonestidades abomináveis ao Senhor. As pessoas tendem a utilizar e a agir de acordo com a conveniência. Então é isso que a Bíblia está nos falando, quando o texto está nos falando com respeito à adulteração dos pesos e medidas. A conveniência de quando eu vou ser justo, quando eu vou ser ímpio, tá bom? Essa é a ideia principal do texto. Então o texto está falando um peso e uma medida porque está falando de justiça. Por que isso? Porque Deus vai utilizar para salvar a humanidade a mesma regra que a condenou. Por um só homem entra o pecado. Deus vai utilizar essa mesma regra e dizer: por um só homem também eu vou introduzir a minha graça, o meu livramento, tá? A minha salvação, e vou salvar o homem. É isso que Deus está falando. Se o pecado foi introduzido no mundo por causa de um só homem, o mesmo acontece com a graça para justificação de vida. Aí Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E cabe ressaltar que Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que, em Apocalipse, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha antevido, Deus já estava preparado, porque Deus não é pego de surpresa, Deus é onisciente. Quando o homem peca, Deus já vem preparado. De modo, gente, que é nítido, era simples. O que Deus poderia ter feito? Deus simplesmente, se tivesse pego despreparado,
poderia ter chegado no jardim, fulminado Adão e Eva e ter acabado com aquilo ali naquele momento. Adão tenta fugir da responsabilidade, tá? Mas Deus poderia ter fulminado eles ali? Poderia, e por que não? Porque Deus havia sacrificado o cordeiro antes da fundação do mundo. De modo que a redenção já havia sido demonstrada. E aí Deus entra no jardim, encontra com o homem, e o que Deus faz? Deus prepara, mata um animal, prepara a pele dele para cobrir a nudez do homem e da mulher. Isso já apontando para Cristo na cruz do Calvário. Então Deus já havia se preparado. Deus, quando chegou no jardim, sabia que o homem tinha pecado. Deus dá nova oportunidade para o homem e mata o animal e cobre a nudez do homem e da mulher. Tá bom? Então, essa foi a lição do Juvenis, tentando ser o mais breve possível. A nossa lição chegou super atrasada, nós tivemos que preparar um material bem correndo. Qualquer dúvida que você tiver, envia para a gente nos comentários ou pelo e-mail ebjdto@gmail.com e nós iremos te responder com toda certeza, tá? Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez e eu estou indo ali, mas já volto para o próximo vídeo agora dos jovens. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.